casos que são polêmicos, que repercutem e que dão o que falar, principalmente quando a gente fala sobre eleição. A oposição adora quando aparece um escândalo para os opositores. E esses opositores também adoram quando aparece um escândalo. E a gente vê, infelizmente, que eles ficam ali se retroalimentando. São inúmeros casos. Alguns dos casos do momento são o que eu vou citar com você agora, tá? 2 desses casos, são vários, não devem terminar. O assunto todo, análise, investigação, não devem terminar antes de outubro, ou seja, não devem terminar antes da eleição. E eu estou falando de quais inquéritos? Um deles, o inquérito sobre Lulinha, investigações contra o filho do presidente da República. A gente tem bastante coisa para falar sobre isso. Um outro inquérito também polêmico, que é o maior escândalo financeiro da história do Brasil, que é o escândalo do Banco Master, que, além de questões financeiras, tem as entranhas políticas, caminha também para patrocínio, para filme de Jair Bolsonaro. Então, são 2 focos aqui que devem dar o que falar ainda daqui para frente. Aline Beckett é quem está com a gente. Devem dar o que falar e para quem esperava, Aline, que esses inquéritos terminassem antes da eleição, pelo andar da carruagem, isso não vai ocorrer, hein? Mas porque o cronograma não vai deixar ou houve algum, não sei, algum atraso, né, nas investigações? Oi, Elisa, bom dia a você e a todos que nos acompanham nesta manhã de sábado aqui na CNN Brasil. Pois bem, essas investigações envolvendo o caso do Banco Master e os 3 inquéritos também envolvendo o filho do presidente Lula, o Lulinha, devem avançar pelos próximos meses e a tendência é de que uma eventual conclusão desses inquéritos fique somente para depois das eleições. Em relação ao caso do Banco Master envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que envolve, então, uma expectativa inicial de que esse inquérito, de que o relatório desses indiciamentos fosse concluído agora em agosto. Porém, segundo a apuração da CNN Brasil, a Polícia Federal pediu mais 60 dias para poder, então, investigar e aprofundar na compra de títulos do Banco Master pelo BRB. O motivo seria de que os investigadores identificaram ali novos elementos, novas evidências que podem apontar outros diretores envolvidos nesse esquema do Banco Master. E aí, os investigadores consideram necessário o aprofundamento, então, dessas análises, dessa investigação, e a tendência é de que o ministro André Mendonça conceda, então, esse prazo adicional. Um outro ponto também envolvendo essa questão da investigação que pode ficar somente para o fim do ano é justamente o cronograma, Elisa. O cronograma em relação aos depoimentos vem sendo afetados após os sucessivos pedidos de adiamento pelas defesas. Daniel Vorcaro, por exemplo, teria um depoimento marcado na última quinta-feira, dia 20, um depoimento que já vinha de um outro adiamento de depoimento, porém a defesa dele pediu o adiamento, a oitiva acabou sendo cancelada e não tem uma nova data para ocorrer. Da mesma forma, Augusto Lima, ex-sócio também de Daniel Vorcaro, ele já teve depoimento adiado cerca de 3 vezes e a última oitiva estava prevista para o mês passado, agora não tem mais data também para quando deve ocorrer, além também a questão da delação premiada de Daniel Vorcaro, que acabou não tendo ali sucesso dentro da Polícia Federal. Já no caso envolvendo Lulinha, a Polícia Federal, segundo a apuração da CNN Brasil, indica que deve concluir somente no fim do ano essa investigação, que também envolve também o ex-assessor presidencial Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola. A Polícia Federal ainda avalia se vai ser necessário coletar ali os depoimentos, fazer oitivas com os investigados. Mas antes disso, os investigadores estão concentrando neste momento os esforços para a análise da perícia técnica do celular que foi apreendido da lobista Roberta Luxinger, ela apontada ali como amiga de Lulinha. E a definição, então, sobre os possíveis depoimentos que podem vir, os próximos desdobramentos vão ocorrer a partir dessa análise, então, dessa perícia técnica que é feita no celular da lobista. Esse cronograma também pode ser afetado se estender ali o caso de uma cooperação internacional, até porque Lulinha vive hoje na Espanha, seria necessária uma cooperação internacional justamente
justamente por conta da localização fora do Brasil, para que ele fosse intimado e a Polícia Federal tomasse ali os depoimentos. Então envolve toda essa questão no caso de Lulinha, e aí as 3 investigações, os 3 inquéritos de Lulinha e do Banco Master, por conta então desses impasses, devem ficar somente para o fim do ano, depois das eleições, as conclusões. Elisa. Muito obrigada. Aline Beckett conversando com a gente ao vivo da Capital Federal. E olha, parte desse assunto que a Aline nos traz também está em nossa home no site da CNN Brasil. E é o que eu te mostro agora, hein? Nós temos aqui cnnbrasil.com.br, inúmeras matérias, inúmeros assuntos que a gente vai conversar bastante, viu? Pelos próximos minutos aqui nesta manhã da CNN Brasil. Mas eu quero trazer o seu olhar para o destaque do site, porque diz respeito ao assunto trazido pela Aline também. É uma apuração, é um assunto trazido pelo Elijonas Maia. Lobista, dizia ser sócia e que Lulinha só aparecia quando era preciso. Aqui embaixo também tem outras matérias. PF, Lulinha é citado como destinatário de pagamentos de empresário. Além de joias, a amiga de Lulinha pagou cartão e carro de ex-assessor de Lula, que aqui na matéria explica que dá o montante daquilo que é dito por ele, como que ele pegou um empréstimo com a lobista e que já teria pagado, quitado e tudo mais. E aí agora é a investigação ou as informações que estão vazando, destrinchando um pouquinho mais como é que veio esse formato desse empréstimo. Isabel Mega, PT vê Datafolha com alívio em meio ao caso Lulinha. Datafolha que eu vou chegar daqui a pouquinho, hein? Pesquisa de intenção de voto, tá bom? Mas vamos aqui ao destaque principal, que é do Elijonas Maia. Lobista dizia ser sócia e que Lulinha só aparecia quando era preciso. Vamos entender isso aqui? O nosso Elijonas Maia, analista de segurança pública, trouxe então informações sobre o caso Lulinha. Ele explica, portanto, que Roberta Luxinger, a lobista, afirmava ter uma sociedade com o filho mais velho do presidente da República. As mensagens foram obtidas pela Polícia Federal no celular da empresária. O Elijonas confirmou essa história para a gente, por isso que é destaque em nosso site. O que aparece nesses diálogos? Nos diálogos, tudo aquilo que foi extraído, por isso que quando tem operação de busca e apreensão, a PF faz uma varredura e, entre tantas coisas, pega os celulares. E os celulares podem embasar, inclusive, novas etapas de novas operações nas investigações. Neste caso, Roberta Luxinger se referia a Lulinha como um irmão, mas fazia ressalvas sobre a atuação pontual dele e a necessidade do filho do presidente se preservar, ficar um pouco mais discreto. Em uma outra troca de mensagens, Lulinha dizia que Roberta cuidava das finanças. Segundo os investigadores, os dois e mais um outro nome, o empresário Fernando Bittar, mantinham uma sociedade informal para tratar de interesses econômicos em comum. Então, negócios ali entre eles, uma sociedade informal. As conversas foram reveladas pela revista Veja e confirmadas aqui pela CNN com o trabalho do Elijonas Maia. Aí, este material, que é bem explicado aqui em toda a matéria do Elijonas Maia, o material foi encaminhado para o ministro André Mendonça, que é relator de 2 dos 3 inquéritos abertos contra Lulinha no Supremo. Roberta e o filho do presidente são investigados por suspeita de tráfico de influência e corrupção em negociações no governo federal. O advogado de Lulinha, Marco Aurélio de Carvalho, que atua na defesa do filho do presidente e também na campanha do presidente da República, negou quaisquer irregularidades. A defesa da empresária diz que não vai se manifestar porque o caso está sob sigilo. E até falando sobre isso, é importante lembrar aqui a vocês que ontem foi autorizado pelo ministro André Mendonça, ele é responsável, como eu disse, por 2 assuntos, e Flávio Dino por um 3º inquérito contra Lulinha, foi autorizado ontem por André Mendonça uma ordem para que a Polícia Federal apure os vazamentos de algumas informações que foram compartilhadas, inclusive, para a imprensa, que dizem respeito a Lulinha. Então, ele ordenou que a Polícia Federal investigue como é que esses assuntos estão vazando e estão vazando de onde, para compreender, inclusive, por qual motivo algumas questões nem constam no inquérito, mas estão vazando por outros meios. Vamos trazer a Débora Bergamasco para a conversa?
para a gente poder compreender com a nossa âncora do CNN 360, também analista, toda conteudista com a gente aqui ao vivo, Débora Bergamasco. Olha, minha querida, período eleitoral, a gente na nossa ilusão, na nossa inocência, né, ficava assim com o sentimento, não, período eleitoral, vamos analisar os programas de governo, vamos ver quais são os debates, né, vamos trazer a nossa ingenuidade jornalística, que é o que nos move, vamos ouvir o que eles têm a dizer, mas aí corta para período eleitoral, festival de escândalos, de vazamentos, e aí quem vaza reclama o lado afetado reclama de quem vazou, aí o outro lado também reclama quando o outro lado vaza e fica sempre esse festival de ataques. Nesse relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal afirma que Lulinha, o filho do presidente, era citado nas mensagens como destinatário de pagamentos de um empresário. Nós já sabemos sobre esses valores, se esses valores existem, se tem comprovante de pagamento. O que a gente sabe sobre isso, Bergamasco? Muito bom dia para você, bom Elisa, dia. todos que nos acompanham. E olha, só um comentário sobre essa sua introdução aí do período eleitoral. Você foi absolutamente perfeita, exatamente. O eleitor acha que vai descobrir o que os candidatos estão propondo para o nosso futuro. Balela, é só escândalo, tiro, porrada e bomba, né, Elisa? Bom, respondendo à sua pergunta, essa informação, quem traz, não são palavras do Matheus Teixeira, como a gente viu aí que você mostrou que essa notícia está no blog do nosso analista Matheus Teixeira. Quem diz é o relatório da Polícia Federal. E aí, qual que é a história toda? A história é a seguinte: de acordo com mensagens extraídas do celular da lobista Roberta Luxinger, que é amiga de Lulinha, que é amiga do ex-chefe de gabinete da presidência de Lula, o Marcola. Pois bem, o que pegaram desse celular dela? Mensagens dela falando que Lulinha seria beneficiário de pagamentos de um empresário, via um empresário. A troco de quê? A troco de serviços prestados. Vamos aqui, para não cometer nenhuma imprecisão, vamos ler juntos esse trecho do inquérito da Polícia Federal. Olha só, o que diz a Polícia Federal? Diz o seguinte, que Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, ele surge em diversos momentos, palavras da PF, associado a reuniões de interesse empresarial e é mencionado, olha aqui o trecho que você me perguntou, como destinatário de pagamentos e benefícios custeados por terceiros quem? Empresários beneficiados supostamente por trabalhos dele, que ele participa de discussões sobre a condução dos negócios desenvolvidos pelo grupo e, ao menos em uma oportunidade, intervém diretamente em questão relacionada à emissão de nota fiscal destinada a Kleber Ribas de Oliveira. E quem é Kleber Ribas de Oliveira? É justamente esse empresário que teria contratado, empresário com interesses em manter contratos com o governo federal. Ele contratou a Roberta Luxinger e a Roberta Luxinger falou, deixa que eu resolvo aqui nos contratos, vou marcar reunião com fulano, no Ministério tal, no MDS, Dataprev, e aí traz informações de que ele estaria pagando custos de Lulinha, Elisa. Débora Bergamasco, conversando então com a gente, trazendo aqui um pouco desse olhar, essa análise em cima de informações que são apuradas e o entendimento, né, Bergamasco, sobre o caso do filho do presidente da República, que aparece aí com vocês em tela, tudo aquilo que diz respeito a... muita gente pode pensar, qualquer pessoa pode fazer negócio, qualquer pessoa pode ter uma sociedade informal, qualquer pessoa pode, mas quando você é filho de um presidente da República, tem vários não podes, né? Tem algumas posturas, né, Bergamasco, que elas você precisa ser duas vezes mais cuidadoso, duas vezes mais cauteloso para nunca configurar qualquer ideia que você está usando a sua ligação familiar para interesse particular. E aí nós vamos entendendo daqui para frente, de acordo com as investigações, o que vai ser eventualmente analisado e mais para frente, se isso for adiante, vamos ver, decidido também. Mas eu vou emendar aqui, e em instantes a Débora Bergamasco volta comigo, minha querida, porque aproveitando que a gente está falando a palavra eleição, vamos emendar com isso? Vamos falar especificamente de eleições.